Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dê o nome do seguinte composto orgânico. Bom, nós temos aqui um composto e temos também uma tabela de nomenclatura para auxiliar a gente na hora de dar o nome para esse composto. Mas eu já adianto a vocês que essa tabela ela precisa ser decorada para quando você for fazer vestibulares, quando você for fazer sua prova, porque geralmente não vão te passar esse tipo de informação aqui, tá? Não é muito complicado também decorar essa tabela, com a medida que você vai fazendo exercício de nomenclatura, você acaba decorando sem muitos problemas, beleza? Bom, voltando aqui na nossa questão, nós temos aqui uma cadeia, que é uma cadeia normal. Não é uma cadeia ramificada, então toda essa cadeia ela não tem nenhuma ramificação. Ué, professor, mas não tem um CH3 aqui embaixo, não devia ser ramificação? Não, não deveria, só porque ele está aqui embaixo, não. Para ser ramificação, você tem que ter um carbono terciário ou carbono quaternário. Carbono terciário é um carbono que está se ligando a 3 átomos de carbonos. Perceba bem que esse carbono aqui ele só se liga a 2 carbonos, a esse e a esse. Logo, ele é um carbono que é secundário. Esse também é secundário porque só se liga a este e a este carbono. Tá? É número de carbonos que eles se ligam, tá, pessoal? Todos fazem 4 ligações. Mas você só tem carbonos se ligando a 2 carbonos e carbonos primários, que são os carbonos das pontas que estão se ligando a apenas um carbono. Então, por exemplo, esse carbono aqui só se liga a esse. E esse carbono só se liga a esse. Então, esses aqui, tanto este quanto este, são carbonos primários que estão na ponta da cadeia. Agora, quando a gente vai dar o nome para essa cadeia carbônica, já que a gente não tem nenhuma ramificação, a gente só dá o nome para a cadeia normal, né, que é a cadeia única que a gente tem aqui. E a gente vai precisar fazer a numeração dessa cadeia carbônica. Numerar os carbonos vai ser esse o carbono 1, esse o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Uma outra forma de numerar seria 1, 2, 3, 4 e 5. Por que eu vou numerar da forma em preto e não da forma em verde, né? Por que eu não vou deixar esses números assim e sim esses em preto aqui? É muito simples, porque a dupla ligação ela que exige, nesse caso aqui, que a cadeia seja numerada. E ela tem que estar mais perto da ponta. Se a dupla ligação ela estivesse mais perto da ponta onde é verde, ela começaria no carbono 3. Se ela estiver mais perto da ponta onde é preto, a numeração é preta aqui, ó, ela está no carbono 2. Qual que é menor, 3 ou 2? 2, obviamente. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer a numeração contando aqui de baixo, tá? Começando aqui do lado esquerdo e indo para o lado direito e não o contrário. E você, quando vai numerar a dupla ligação, você vai numerar ela no carbono de menor numeração. Observe que ela está entre o carbono de número 2 e o carbono de número 3. Mas eu vou numerar a dupla como se estivesse no carbono 2, porque ele é o de menor numeração entre os dois. Belezinha? Mas vamos lá, vamos para a tabela primeiro, porque a tabela, antes de falar de dupla ligação, ela vai falar para a gente de prefixo. Essa é a primeira parte do nome. O prefixo ele tem uma relação com o número de átomos de carbonos que a gente tem dentro da nossa estrutura. Quantos carbonos nós tínhamos lá? Bom, a gente contou 5 carbonos. Então você vai vir aqui em 5C, que são 5 carbonos, e vai utilizar o prefixo pent. Você vai escrever aqui na frente da nossa estrutura a palavra pent. E depois você vai vir no seu intermediário. O prefixo é só isso mesmo, o número de carbonos que você tem. A segunda parte é o intermediário. Ele tem a ver com o tipo de saturação da cadeia. Se a cadeia é saturada ou se a cadeia é insaturada. Olha só, se a cadeia só tiver ligações simples, a gente diz que temos um alcano. E a gente utiliza a palavra an como sendo aí o nosso intermediário. No caso dessa molécula, a gente tem uma dupla ligação. E se tivermos dupla ligação, a gente utiliza a palavra en como sendo o intermediário. Observem que aqui a gente tem uma dupla ligação que está no carbono de número 2. Já falamos sobre isso. Então você vai colocar
antes do nome do intermediário, o número 2. Observem que eu também coloco 2 tracinhos em volta do número 2 para separar as letras do número. Na frente do 2 eu vou colocar em, porque nós temos um alceno como sendo o intermediário. Uma ligação dupla é alceno. Usamos o intermediário em, por isso a gente colocou esse em aqui. Professor, para que esse 2? Esse 2 está dizendo aonde está a dupla ligação. Porque se você tivesse só o nome da molécula e não tivesse vendo a molécula, você consegue saber em que posição está aquela dupla ligação. Então você conseguiria desenhar a sua molécula colocando a dupla na posição correta apenas com o nome, beleza? Agora que a gente já colocou o intermediário, a gente vai para a terceira parte, que é o sufixo. Com relação ao sufixo, ele fala da função orgânica. A função que a gente tem aí é a hidrocarboneto, porque nós só temos 2 elementos químicos dentro da nossa